vídeo de hoje vamos dar continuidade ao tema da biodiversidade, mas vamos passar para a parte da diversidade celular. E a primeira coisa a falar é sobre um conceito muito importante que é a teoria celular. E a teoria celular ela assenta em três pressupostos, ou seja, a célula é a unidade básica estrutural e funcional de todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos são constituídos por células. Todas as células provêm de células que já existem e a célula é a única unidade de reprodução, de desenvolvimento, de hereditariedade dos seres vivos. Por isso, todos os seres vivos são constituídos por células. No entanto, as células não são exatamente iguais em todos os organismos, ou seja, no sentido em que há seres que vão ser constituídos por células mais simples e seres que vão ser constituídos por células mais complexas. E é isso que vamos ver a diferença entre as duas. Começamos pelas células procarióticas. As células procarióticas, elas são as células mais simples, existem em seres como o caso das bactérias e o que é necessário saber? Ora bem, a primeira coisa e a mais importante talvez é que as células procarióticas não possuem um verdadeiro núcleo. Ou seja, onde é que está, onde se encontra o material genético, ele está espalhado pelo o citoplasma. E o citoplasma é aquele pequeno, ou seja, olhando ali para a imagem, é uma espécie de líquido, vamos dizer assim, ou seja, onde ocorrem as reações metabólicas. Portanto, o nucleóide está por ali espalhado, ou seja, que é onde se encontra o material genético, portanto, ele não está incluso num determinado espaço, por isso está espalhado, portanto, está em contacto com o resto do material, do resto do citoplasma. As células procarióticas possuem uma membrana plasmática, ela define, não só delimita não só o citoplasma, mas é a partir dela onde vão ocorrer as trocas entre o meio interno e o meio externo, e também contém uma parede celular que serve de proteção e de suporte. Algumas células procarióticas podem possuir uma cápsula, ou seja, que é uma aderência que é chamada virulenta, que permite a captura de nutrientes. E também podem ter flagelo, que permite a locomoção, e umas pequenas, que nós estamos a ver ali, parecem uns pequenos pelos, que é o chamado pili, que vai permitir aderir às superfícies e aderir a outras bactérias. Agora, vamos passar para as células eucarióticas. Existem dois tipos, células eucarióticas animais e células eucarióticas vegetais. São células muito mais complexas em termos estruturais, logo pelo facto de possuírem organelos membranares. De referir que há aqui algo também que é em comum entre os dois, que são os ribossomas. Ribossomas são muito importantes na síntese proteica, mas que são comuns aos dois tipos de células. Portanto, as células eucarióticas, vamos começar pelas células eucarióticas animais. Elas aqui já possuem um verdadeiro núcleo, onde se encontra reunido todo o DNA não todo o DNA, porque há outros organelos que também têm DNA, mas tem o DNA da célula. Depois temos também outros organelos membranares, que é essa a grande diferença, que as células eucarióticas, as células procarióticas não possuem, como é o caso dos retículos, ou seja, o retículo temos dois tipos, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, cuja função é diferente. No caso do rugoso, onde ele também possui ribossomas na sua parede externa e interna, é a síntese e permite a síntese e transporte de proteínas, ele está comumente interligado ao núcleo. Depois o liso não possui ribossomas, mas também está associado à síntese de mais de lípidos. Depois também temos a membrana celular com a mesma função, permitir a troca de materiais entre o interior e o exterior. Temos também o complexo de Golgi, que é outro organelo membranar, onde ocorre a maturação das proteínas e a secreção celular, uma vez que elas, no fundo, libertam lisossomas, que é onde ocorre a digestão intracelular. E também possuem mitocôndrias, que permite a produção da energia da célula, que é muito importante para a respiração celular. No caso das células animais, também possuem os centríolos, que vão ser muito importantes na divisão celular, tal como é visto no 11º ano. Depois, passando para a célula eucariótica vegetal, em comum temos na mesma o núcleo, os retículos, endoplasmático rugoso e liso, temos os ribossomas, o complexo do Golgi e as mitocôndrias, assim como a membrana celular. Diferenças: a presença de um vacúolo hídrico, onde há o armazenamento de água e de outras substâncias.
A parede de tipo celulósica, que é um bocadinho diferente da parede que nós vimos nas bactérias, que pode ser mais revestida em quitina. Paredes aqui de celulose, o objetivo é suporte e proteção da célula. Os cloroplastos permitem a produção de compostos orgânicos que vão ser importantes para estas células que são responsáveis, ou seja, que estão ao nível das plantas, que são os produtores. Portanto, aqui as diferenças. A célula vegetal possui parede solar, cloroplastos e um grande vacúolo hídrico. As células animais possuem lisossomas e centríolos. Ok, agora vamos passar a falar dos tipos de compostos, que eu inevitavelmente já falei sobre eles aqui ao falar dos organelos. Nós temos dois tipos, nós subdividimos os compostos em compostos inorgânicos, que é o caso da água e dos sais minerais, e os compostos orgânicos, que são sintetizados pelos seres vivos e que estão associados às suas atividades metabólicas. Portanto, as moléculas orgânicas ou compostos orgânicos são essencialmente quatro grandes núcleos. Temos os glícidos, lípidos, prótidos e ácidos nucleicos. Os glícidos também podem ser chamados de hidratos de carbono. À semelhança dos lípidos, à semelhança dos lípidos, eles são compostos ternários, ou seja, são constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Dentro dos glícidos, vocês têm que saber os monómeros e os polímeros. Os monómeros são as unidades estruturais, ou seja, são as unidades mais simples, que são os monossacarídeos, e depois os polímeros são os polissacarídeos. Entre os monómeros estabelecem-se ligações do tipo são glicosídicas e têm como grupo funcional o hidróxido, o hidroxilo. A principal função dos glícidos é fornecer energia e também tem uma componente estrutural. Os lípidos, que também são compostos ternários, ou seja, as suas unidades, ou seja, os seus monómeros são o glicerol e os ácidos gordos. Em termos de unidades maiores, temos os triglicerídeos e os fosfolípidos. Os triglicerídeos são formados pelos ácidos gordos e glicerol, mas onde estabelecem uma ligação do tipo éster. Os fosfolípidos são parecidos com os triglicerídeos, mas têm mais ácidos gordos e ainda possuem um grupo fosfato, estão ligados a um glicerol. Os lípidos têm imensas funções de reserva energética, estrutural e hormonal. Já os prótidos, as suas unidades mais básicas são os aminoácidos, no entanto, os aminoácidos juntam-se e dão origem em termos de polímeros, às proteínas. Neste caso, os grupos funcionais contêm a amina, ou seja, vai trazer-nos aqui mais ou seja, por isso é que mais um elemento químico, por isso é que eles são chamados de compostos quaternários. E entre os aminoácidos estabelecem-se ligações peptídicas. As proteínas apresentam diferentes tipos de estrutura. A estrutura tridimensional, ela vai passar da estrutura, ou seja, dentro de uma estrutura tridimensional, ele passa de uma estrutura primária para uma secundária, terciária e às vezes até quaternária. Quando há quebra de ligações fracas entre os aminoácidos, nós dizemos que leva à desnaturação das proteínas. Também tem diversas funções: enzimática, de armazenamento, estrutural, motora, receptora, defesa, transporte e reguladora. Os ácidos nucleicos os dois são o DNA e o RNA. Os monómeros são os nucleótidos, têm como bases nitrogenadas a adenina, a timina, a citosina, a guanina e o uracilo, ou seja, sendo que o uracilo é exclusivo do RNA e a timina é exclusiva da DNA. Os ácidos nucleicos, para além das bases nitrogenadas, são constituídas por uma pentose, que no caso do DNA é desoxirribose e no caso do RNA é a ribose. Há ligações entre os monómeros, que é de fosfodiéster, e entre os diferentes bases é de pontos de hidrogênio. As funções, no caso do DNA, é permitir a transmissão da informação genética à descendência, enquanto que o RNA é que faz a preservação dessa informação genética ao nível das proteínas. Ao longo deste tema da biologia, nós falamos muito em reações de condensação e reações de hidrólise. As reações de condensação, no fundo, é transformar uma cadeia mais curta numa cadeia mais longa, ou seja, onde há a libertação de moléculas de água. Já numa reação de hidrólise, é utilizada moléculas de água para quebrar monómeros ou seja, cadeias mais longas em cadeias mais curtas.
Voltando então aqui aos glícidos, que também podem ser chamados de hidratos de carbono ou glúcidos. Portanto, eles têm, ou seja, nós temos as formas genéricas dos glícidos, embora isso não é o mais importante. No entanto, nós temos aqui também alguns exemplos de monossacarídeos, que falei delas dentro dos ácidos nucleicos, porque os ácidos nucleicos são constituídos por pentoses. E as pentoses, ou seja, as oses, fazem parte, na verdade, dos glícidos. Ou seja, por isso, quando nós falamos de glicose, ribose, desoxirribose, são tudo oses. Portanto, e quando nós falamos disso, significa que estamos a falar de hidratos de carbono ou glícidos. A ribose é o caso de uma, tanto a ribose como a desoxirribose são pentoses, ou seja, são constituídas por 5 átomos de carbono, porque a identificação do número de carbonos é que dá origem ao nome. Por exemplo, no caso da glicose, que tem 6 átomos de carbono, é uma exose. A diferença já agora entre a ribose e a desoxirribose é o facto de, peço desculpa aqui andou, é o facto da ausência aqui do átomo de oxigênio, ok, neste carbono. Ok, depois, o que é que acontece? A união de monossacarídeos, ou seja, de estruturas mais simples dentro dos glícidos, que é o caso, por exemplo, estamos a ter aqui o exemplo da glicose e da frutose, ou seja, se ocorrer uma reação de condensação com libertação de água, vai levar, ou seja, estabelece uma ligação glicosídica e forma um polímero aqui de monossacarídeos, que é o exemplo da sacarose. Em termos de funções, nós falamos que, portanto, a glicose, é um hidrato de carbono, portanto, ela no fundo fornece energia a todas as células. Temos aqui alguns exemplos. Temos aqui o amido, que é um polissacarídeo, e serve de reserva energética das plantas. A celulose também é um polissacarídeo, mas com função estrutural, porque vai constituir a parede solar das células vegetais. Também temos a sacarose, que é um disacarídeo, com função energética que existe no néctar das plantas, nos frutos e na seiva das plantas. A quitina é um polissacarídeo também com função estrutural, mas existe na parede solar dos fungos e do exoesqueleto dos insetos, e depois o glicogênio, que ouvimos falar muito, que é a reserva energética dos animais. Passando para os lípidos, aqui nós estamos a ver a formação de um triglicerídeo. O triglicerídeo, ou seja, para ser formado tem que haver uma reação de condensação, portanto, a libertação de água, e é feita unindo um glicerol, que no fundo é um álcool, a 3 ácidos gordos. E essa ligação é feita por ligações do tipo éster. O triglicerídeo acaba por ser gordura. Mas outros lípidos muito importantes são os fosfolípidos, que são um componente das membranas celulares. Os fosfolípidos têm uma configuração muito interessante, ou seja, eles possuem possuem uma cabeça polar, onde tem lá o grupo fosfato, e têm caudas apolares. Portanto, o que é que acontece? A disposição dos fosfolípidos na membrana celular é feita, na verdade, em bicamada, porque como no meio extracelular e intracelular há água, então significa que as cabeças, sendo polares, ou seja, são amigas, ou seja, favoráveis à água, elas ficam para o lado ao respectivo meio extracelular e intracelular. Já as caudas, que são apolares, portanto ou seja, não podem entrar em contato com a água, ficam viradas para o interior da membrana. Ou seja, é aqui que nós estamos a ver a tal bicamada. Estamos a ver aqui as cabecinhas, aqui de um lado e do outro, de forma a proteger as caudas da água. Por isso nós dizemos que as moléculas, estes fosfolípidos, são moléculas anfipáticas. Os prótidos, que nós conhecemos, dentro dos prótidos, a mais conhecida são as proteínas. No entanto, nós temos as unidades básicas, que são os aminoácidos. Os aminoácidos, tal como o próprio nome indica, ele é constituído por um grupo amina, ok? E depois tem um grupo, digamos, ácido, que é o grupo carboxilo. É constituído ainda por um radical. Temos aqui alguns exemplos, ou seja, temos aqui a união de dois aminoácidos que leva à formação de um péptido, ou seja, de um dipéptido. Portanto, a ligação entre os dois aminoácidos é feita recorrendo a uma ligação
peptídica. Os aminoácidos são muito importantes e para quem já fez revisão da matéria 11º, porque entram na questão da formação, ou seja, ou seja, ao nível da tradução do DNA em RNA, portanto, e ali depois vai levar à formação das proteínas. A estrutura primária, portanto, é uma sequência linear de aminoácidos. Depois temos as estruturas secundárias, onde passa a haver algumas ligações por pontos de hidrogênio entre os aminoácidos que se encontram na estrutura primária. Depois, a estrutura terciária é quando ela dá ali a origem a uma forma mais globular, portanto, há um enrolamento da estrutura secundária, e depois a estrutura quaternária, que são, no fundo, vários enrolamentos ao nível da estrutura terciária. As proteínas, como eu tinha dito, têm imensas funções. Têm uma função estrutural, uma função de defesa, hormonal, motora, transporte, portanto, por exemplo, a hemoglobina, que é a que está presente nos glóbulos vermelhos e que é responsável pelas trocas gasosas no sangue, e depois também temos ali a enzimática. Os ácidos nucleicos, todos os ácidos estão constituídos pelos monómeros que são os nucleótidos. Os nucleótidos são constituídos por uma pentose, que já vimos que é um açúcar, ou seja, é uma glicose. Depois, já falamos também que no caso de aqui só possuir o H é uma desoxirribose, porque perdeu o oxigênio, e se contiver aqui o oxigênio é um RNA. É constituído por um grupo fosfato e também por uma base nitrogenada, em que as bases nitrogenadas podem ser de anel simples, que é o caso da timina, da citosina e uracilo, se estivermos a falar do RNA, ou as de anel duplo, que são a adenina e a guanina. Portanto, entre as ligações entre os monómeros, ou seja, entre os nucleótidos, são estabelecidas ligações do tipo fosfodiéster, porque a ligação é feita pelo grupo fosfato, e entre as bases nitrogenadas são feitas ligações do tipo de ligações de pontos de hidrogênio. Se estivermos a falar da ligação adenina-timina ou adenina-uracil, é uma ligação do tipo duplo, ligação dupla. Se estivermos a falar da ligação citosina-guanina, é uma ligação tripla. Ok. Pronto, isto é outra visão. Depois, voltando aqui à membrana plasmática, ou membrana celular, ela é muito importante, ou seja, é muito importante saber o modelo do mosaico fluido, ou seja, a ideia de que a membrana não está estática, ok? Portanto, na verdade, na membrana celular, nós temos, para além dos fosfolípidos, temos diversos tipos de proteínas, e temos proteínas que são chamadas intrínsecas ou integradas, quando elas mergulham no total ou parcialmente na bicamada, e que no fundo podem depois servir de membrana, ou seja, de proteínas para, essas podem servir de meio como um canal para a entrada e saída de substâncias. Depois temos as chamadas proteínas periféricas ou extrínsecas, que não penetram na bicamada, portanto estão ao nível mais da superfície. Portanto, vão interagir mais com o citoesqueleto. E depois temos outros elementos. Temos o colesterol, ou seja, que se encontram nas caudas. Deixem-me ver, está aqui. Ou seja, temos está aqui, o colesterol, ok, que está aqui, que se encontra na cauda do fosfolípido, ou seja, e vai influenciar a rigidez, e depois temos as glicoproteínas ou os glícidos, que se encontram na face externa, portanto podem estar tão ligados aos fosfolípidos, portanto formam glicolípidos, ou podem estar ligadas a proteínas e formam glicoproteínas. Portanto, mais outra visão aqui, portanto, ou seja, estamos a ver aqui os glicolípidos, glicoproteínas, a bicamada fosfolipídica, um colesterol ligado aqui a uma cauda, uma proteína intrínseca ou integrada e uma proteína extrínseca ou periférica. Por isso, a membrana, segundo este modelo, não é estática, ou seja, os fosfolípidos têm movimentos. Há os movimentos laterais e rotacionais, ok? Portanto, o lateral, ou seja, aqui o movimento de troca de um fosfolípido por outro dentro da mesma camada, ou o próprio rodar. E depois temos os movimentos de flip-flop, que é quando eles transitam de uma camada para outra, aí através da ajuda de uma proteína intrínseca. Os processos, então, ao nível por isso, a membrana, a principal função é permitir a entrada e saída de substâncias da célula. E nós vamos ter diferentes tipos de transporte.
por causa da questão das caudas serem apolares. Portanto, isso vai ser importante porque nós podemos querer entrar, deixar entrar ou deixar sair partículas com carga, podemos querer entrar e deixar sair água, podemos querer deixar atravessar partículas pequenas, grandes, ou seja, macromoléculas, moléculas bastante pequenas, ou seja, moléculas apolares, moléculas polares, portanto, isso tudo influencia o tipo de transporte que terá de ser escolhido. Dentro do transporte passivo, ou seja, transporte em que não há necessidade da intervenção de energia, nós temos a difusão simples e a difusão facilitada. Na difusão simples, ela consiste, na verdade, no movimento de substâncias de acordo com o gradiente de concentração, ou seja, não há necessidade que haja, ou seja, eu vou transportar as partículas de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas e, portanto, não há a necessidade da intervenção de proteínas transportadoras. Já na difusão facilitada, é necessário que, ou seja, ela é feita contra gradiente de concentração, em que vai haver, é, é feito de acordo com o gradiente de concentração, mas há necessidade, ou seja, é a mesma ideia, ou seja, é transportado onde há mais concentração de matéria para onde há menos concentração de matéria, mas devido ao tipo de partículas que nós queremos transportar, vai ser necessário que, ou seja, podem ser partículas macromoléculas ou podem ser partículas com carga e, portanto, vai ser necessário a intervenção de proteínas transportadoras. Então, aqui na difusão simples, temos o exemplo, ou seja, que partículas é que nós conseguimos transportar sem ser necessário a intervenção de proteínas. Temos moléculas de dimensões muito reduzidas ou moléculas que sejam apolares, portanto, e que conseguem passar pelas caudas. Agora, se tivermos moléculas, macromoléculas ou moléculas com carga, elas não conseguem atravessar sozinhas, ou seja, sem a ajuda de proteínas, por isso, estas podem ser por difusão simples, estas já teriam que ser por difusão facilitada. Portanto, em termos de difusão facilitada, ele pode ser mediado por as chamadas permeases ou então através de canais. Ou seja, que vão facilitar a passagem, por exemplo, de substâncias com carga. Em termos de difusão simples versus difusão facilitada, tem aqui uma questão muito interessante que é como é que eu posso explicar, tendo em conta o processo envolvido na difusão facilitada com a intervenção de permeases, por que razão, a partir de um determinado valor de concentração do substrato, a velocidade de transporte estabiliza. O que é que isso significa? Que no caso da difusão simples, ok? Quanto maior é a quantidade de substrato, ou seja, de moléculas que eu quero que atravessem, maior vai ser a velocidade de transporte. Mas no caso da difusão facilitada, especialmente difusão facilitada por proteínas, por permeases, no que nós verificamos é que quanto maior for a concentração das substâncias que eu quero atravessar na membrana, depois chega a uma altura que a velocidade estabiliza. O que é que acontece? A difusão facilitada vai implicar a ligação do que eu quero passar ao transportador, ou seja, à permease. E o que pode acontecer é que quando todas as proteínas estiverem, ou todas as permeases estiverem ocupadas, digamos assim, vai chegar a uma altura em que a velocidade de transporte vai começar a estabilizar, porque não vai conseguir aumentar, ou seja, o ritmo, porque não há mais, está tudo ocupado. Agora, outra passagem muito importante é a entrada e saída de água das células. E o movimento de água ocorre de uma forma natural, sempre e agora aqui temos vários formatos de dizer isto. Podemos dizer que é do meio hipotónico para o meio hipertónico, ou seja, onde há mais água para onde há menos água, que significa que se há mais água é um meio menos concentrado, portanto, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Se tem mais água, é porque nós vemos que tem maior potencial hídrico, e o potencial hídrico está associado, no fundo, à quantidade de moléculas de água, portanto, então, meio onde tem maior potencial hídrico para o meio onde tem menor potencial hídrico. E ainda podemos dizer que é do meio onde há menor pressão osmótica para o meio onde há maior pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? É, no fundo, a pressão que é necessária aplicar para impedir o movimento por osmose. Ou seja, neste caso,
Ou seja, eu tenho, no caso do caso de ter maior quantidade de água, ok? Significa que vai ser necessário, ou seja, menos, ou seja, é mais natural o movimento, está bem? Portanto, então tem menor pressão osmótica. E isso é feito, ou isso é conseguido, porque a membrana solar ela é semi-permeável. Por isso, a osmose, o que é que acontece? As moléculas de água, elas na verdade são moléculas polares, portanto, significa que este movimento não é conseguido de forma natural. E ele é necessário a presença de canais ou de canais proteicos, ou seja, de proteínas, que são chamadas as aquaporinas. Ah, A osmose vai ter efeitos diferentes consoante nós estamos a falar de células animais ou células vegetais. As células animais, portanto, ou seja, se nós partirmos num meio que seja chamado isotónico, significa que não há nenhum meio, ou seja, as concentrações dentro e fora da célula são equilibradas, portanto, a entrada e saída da água é feita de uma forma natural. Agora, se o meio onde nós colocamos as células for hipertónico, o que é que vai acontecer? No caso das células animais, vai haver saída de água, ok? E o que é que vamos verificar? Vai haver uma redução no volume da célula, podendo ocorrer plasmólise, ok? Elas podem ficar plasmolizadas. Por oposição, se o meio onde as células são colocadas é hipotónico, portanto tem muita quantidade de água, a água vai entrar nas células e pode entrar, até as células que ficarem túrgidas, mas se entrar uma quantidade de água em excesso, pode levar à lise, ou seja, rebentamento das células. Nas células vegetais, em termos de comportamento em meio hipertónico e hipotónico, ou seja, de entrada e saída da água, é semelhante. No entanto, as células vegetais têm parede solar. Então, a entrada da água, neste caso, vai, ou seja, a entrada e saída da água. Não se esqueçam que as células vegetais também, para além da parede, têm um vacúolo, um vacúolo onde é para lá que vai entrar, no fundo, a água. E o que nós vamos verificar é que a entrada e saída de água vai provocar ou uma redução no volume do vacúolo ou um aumento do volume do vacúolo, ok? E depois vamos, ou seja, este vacúolo, por exemplo, se aumentarmos muito o seu tamanho, ele vai provocar uma pressão na parede da célula, que é chamada pressão de turgescência, está bem? Que é uma pressão que é exercida sobre a parede da célula pela água que está a entrar. Agora, há de facto transportes em que é necessário fazer o chamado contragradiente de concentração, ou seja, eventualmente passar do meio onde tem menor quantidade para o meio onde há maior quantidade. E isso tem sido feito com recurso a energia, ou seja, gasto de energia. E o gasto de energia nas células a energia está acumulado em moléculas que se chamam adenosina trifosfato, ou seja, a ATP. E o exemplo mais comum é a chamada bomba sódio e potássio. Ou seja, a bomba sódio e potássio está associada a transporte de íons sódio e íons potássio, ou seja, partículas com carga, e ele é conseguido através da presença de proteínas, mas é necessário o consumo de energia. Agora, outros movimentos que podem ocorrer através da membrana celular é o movimento em que vai permitir também a entrada e saída de células, ou seja, temos aqui, neste caso, a entrada que pode ser feito de forma diferente. Tudo é chamado de endocitose, mas pode ocorrer dentro da endocitose, nós temos fagocitose, pinocitose e endocitose mediada por receptores. No caso da fagocitose, todas elas envolvem uma invaginação da membrana celular, mas vamos pensar na fagocitose como a entrada de substâncias sólidas, ou seja, e de grandes dimensões, ok? Portanto, ela entra, ela vai estar envolvida por uma membrana, portanto, forma-se aqui um vacúolo alimentar que depois, ao fundir com os lisossomas que provinham do complexo de Golgi, tem enzimas, esse lisossoma tem enzimas digestivas, vai digerir até que elas depois vão ficar com um tamanho que pode depois ser utilizado pelas células. Depois temos a pinocitose, vamos pensar nisto como sendo a entrada de partículas líquidas,
E vai acontecer o mesmo, ou seja, ela vai invaginar, vai formar uma vesícula, depois com a fusão com o lisosoma vão ser digeridas e depois podem ser novamente passadas para o interior. E depois temos, no caso de invaginação, que é a endocitose mediada por receptores, onde há necessidade de participação, são solutos muito específicos, onde há a necessidade de intervenção de proteínas que, no fundo, vão guiar o seu depois caminho dentro da célula para a realização de funções específicas. Por isso, resumindo, a endocitose é a entrada de macromoléculas através de vesículas. Se forem substâncias sólidas, chamamos de fagocitose. Se for, digamos assim, substâncias líquidas, pinocitose. Ou então também temos a endocitose mediada por receptores, porque necessitam de, ou seja, proteínas que vão depois orientar já lá dentro, ou seja, é como se fossem, elas vão dar-nos, orientar o caminho, está bem? Também temos depois a exocitose, que é o objetivo contrário, que é o transporte de substâncias para fora da célula. Portanto, o que é que vai acontecer? O complexo de Golgi vai libertar as tais vesículas, que são os lisossomas, e que vão conter substâncias cujo objetivo é passar para o exterior. Então vamos fazer aqui uma pequena síntese. O transporte passivo pode ocorrer por difusão simples, que é um transporte não mediado, normalmente substâncias pequenas, de pequenas dimensões e que não têm carga. Depois temos a difusão facilitada, que pode ser a passagem de partículas com carga, que são os íons, através então dos chamados canais iónicos, ou então substâncias macromoléculas, como é o caso da glicose, que é necessária a intervenção de permeases. A entrada de água pode ser por osmose, pode ser um transporte não mediado ou, se for mediado, é através de aquaporinas. E o transporte ativo significa que há a intervenção ou seja, é necessária energia, portanto, temos a energia na forma de ATP. A entrada de partículas também pode ser feita por invaginação da membrana celular num processo chamado de endocitose, em que temos a fagocitose, que é a entrada de partículas sólidas, pinocitose, entrada de partículas líquidas, ou a endocitose mediada por receptores. E por último, também temos a exocitose, quando queremos a libertação de substâncias da célula, que vai ocorrer, no fundo, ou seja, o encontro entre essas tais vesículas vão se encontrar com a membrana celular e permitir a libertação para o exterior. A digestão intracelular acaba por entrar também neste conceito de transporte membranar. E convém distinguir aqui a heterofagia da autofagia. Autofagia é quando é um processo em que a célula vai digerir produtos que resultam dela mesma, ok? Ou seja, no fundo é digerir coisas que já não são úteis e permitir uma renovação de forma contínua. Já a heterofagia é, no fundo, digerir substâncias que vêm do exterior e que vêm pelo processo de endocitose. E isso acaba por envolver sempre a questão de ter que utilizar as enzimas dos lisossomas, ou seja, que estão dentro do complexo, que provém do complexo de Golgi, e ao incorporar, ou seja, as vesículas que entraram pela questão do envenenamento da membrana, com as vesículas que estão nos lisossomas, vai criar um vacúolo digestivo e aí então ocorre a digestão. Digestão no sentido de que macromoléculas não conseguem ser utilizadas pela célula, mas sim têm que ser micromoléculas, ou seja, têm que ser substâncias mais simples e essas substâncias é que vão ser absorvidas. E por outro lado, os resíduos vão depois também ser expelidos outra vez para o exterior da célula pelo processo de exocitose. Outro tipo de transporte entre as membranas é o impulso nervoso. Portanto, acaba por ser algo que fica muitas vezes esquecido no programa. No entanto, também temos que falar dos impulsos nervosos. Ou seja, começando aqui pela construção do neurónio, porque nós vamos rematar este tema com isso. O neurónio, portanto, ele é constituído pelo corpo celular, pelo axónio e pelas dendrites.
e pela arborização terminal, peço desculpa, as dendrites é no corpo, ou seja, aqui no início. Por isso, o neurônio ele tem um corpo celular, portanto, onde temos o núcleo e tem as tais dendrites, ou seja, as dendrites é que são responsáveis por receber informação que vem do outro neurónio. Ahm, Temos o axónio, que vai conduzir impulsos nervosos, que vai permitir transferir a informação desde o corpo até à arbonização terminal. Depois temos as sinapses, ou seja, que depois vão unir-se às dendrites, né? Portanto, no fundo, o terminal do axónio vai estabelecer ligações que são chamadas sinapse com células-alvo. Portanto, esta é a construção do neurónio. Agora, o que é que acontece? Nós vamos ter que perceber que ao longo da membrana, ou seja, ao longo do impulso nervoso, portanto, temos que perceber como é que, porque nós vamos ter uma repolarização e uma polarização, ou seja, temos um potencial de repouso e um potencial de ação. Mas na verdade, em repouso, a membrana do neurónio, que está sempre polarizada, ela tem sempre carga negativa no seu interior e carga positiva no seu exterior. E esta diferença de potencial, ou seja, de potência no sentido de ser positivo e ser negativo, é conseguido devido à existência de algo que nós falamos já, que é a questão da chamada bomba sódio-potássio, que é garantida, ou seja, que ele garante esta concentração desigual entre o interior e o exterior. Portanto, esta bomba garante que consegue manter sempre, está garantida que fora tenha sempre mais cargas positivas, que é garantido pela questão da existência de íons de sódio, e que dentro tenha sempre mais cargas negativas, ou seja, no interior temos da célula temos mais íons potássio, portanto, ele vai conseguir este desfazamento. Portanto, em cada ciclo de funcionamento, o transporte de energia vai permitir que 3 íons de sódio vão para o exterior e 2 íons de potássio fica no interior. Agora, quando vai haver a passagem, e eu vou remeter aqui para baixo nesta imagem, ou seja, quando ocorre a polarização, o que é que está a acontecer? Ou seja, nós temos o neurónio em repouso, vamos imaginar que todo o neurónio está em repouso, vai passar o impulso nervoso, portanto, vai começar a haver uma despolarização, e à medida que despolariza, logo a seguir vai repolarizar, de forma a depois voltar a entrar em repouso. Então, nós estamos aqui num potencial de repouso. Ao passar o impulso nervoso, o que vai acontecer é uma despolarização. E isso o que é que vai acontecer? Vão abrir os chamados canais de sódio, ou seja, vai haver a entrada de sódio para o interior da célula, que vai fazer com que o interior da célula fique mais positivo do que o exterior. E depois, vai-se atingir o pico máximo do valor positivo, digamos assim, e para que ocorra a repolarização, vai ter que ser fechados os canais de sódio e vamos abrir os canais de potássio. Ou seja, vamos começar a enviar potássio para fora da célula, de maneira a que consigamos depois voltar ao mesmo desfazamento de mais positivo fora, mais negativo dentro, conseguindo esta diferença de mais íons sódio do lado de fora, mais íons potássio do lado de dentro, de maneira a que voltemos a entrar em repouso e depois possa ser possível a passagem do novo estímulo. Portanto, resumidamente, ou seja, o potencial de repouso é garantido devido a uma bomba sódio-potássio. A despolarização ocorre devido à abertura dos canais iónicos e a repolarização vai acontecer por causa de os canais iónicos de potássio vão ser abertos, também por difusão facilitada, ou seja, no sentido de voltar a equilibrar as cargas negativas e as cargas positivas, ou seja, voltarmos ao potencial de repouso. Para terminar, então, como é que ocorre esta transmissão ao longo das sinapses? Portanto, nós temos aqui o sentido, digamos assim, da transmissão do impulso, ok? Ou seja, a tal potencial da ação.
E o que é que está a acontecer aqui? Ou seja, vamos aqui para a imagem da direita. Portanto, nós temos, ou seja, ao longo do axónio está a haver a tal despolarização, repolarização, ou seja, sistemática para haver a transmissão do impulso nervoso. Portanto, o potencial da ação conduz à fusão de vesículas com a membrana pré-sináptica, ou seja, nós temos logo a seguir outro neurónio, portanto, este é o neurónio onde está a ocorrer o impulso. E essas vesículas vão ser libertadas por exocitose, ou seja, vão libertar, na verdade, por exocitose os neurotransmissores e vão passá-los para a fenda, ou seja, aqui vê-se melhor se calhar deste lado, agora do lado esquerdo, a tal fenda sináptica. Portanto, eles vão transmitir os neurotransmissores que vão ser captados pelo neurónio pós-sináptico, ou seja, estes neurotransmissores vão se difundir na fenda sináptica, ligam-se a receptores que estão presentes na membrana pós-sináptica. Depois, a ligação deste neurotransmissão vai levar à abertura dos tais canais de sódio, ou seja, ele estava no potencial de repouso. A abertura dos canais de sódio que está aqui, ou seja, outra vez aqui do lado esquerdo, a tal abertura, portanto, vai levar a que passe a haver mais cargas positivas, ou seja, vai aumentar o valor positivo dentro da membrana, e depois vai começar outra vez a ocorrer a despolarização desta. Ok, portanto, ficamos por aqui na matéria deste tema e vemo-nos no próximo vídeo.